O Banco Master não quebrou apenas por alguns números errados de contabilidade. O que era um problema bancário virou um problema sistêmico, com juiz, Banco Central, imprensa e Faria Lima tropeçando nas próprias explicações. A Globo mudou o tom, o STF saiu do modo blindagem, o Banco Central virou alvo e o sistema começou a brigar consigo mesmo em público. Quando a versão única se divide, o teatro acaba. E quando o teatro acaba, todo mundo descobre que essa crise nunca foi financeira. É uma crise institucional, como a gente vem falando por aqui. A gente vai puxar o fio porque agora ninguém mais consegue fingir que tá tudo normal. Aliás, impressionante como a imprensa cara de pau fala coisas assim com um ar de normalidade. Mas eu estou aqui com meus queridos Arthur Machado. Tudo bem, Arthur? Tudo bem? Bom, graças a Deus. Foi bem de Natal, tranquilo? Graças ao Senhor, tudo ótimo. Espero que Amém. todos vocês também, e nossos ouvintes, telespectadores, sei lá como se chamam, né? YouTubers também, estejam passando o Natal abençoado. E hoje é noite já de Ano Novo, dia 31. E você, Kim Paim, como tá? Tudo certo? De boa. De boa. É Júlio. De boa. Hoje é 31 para vocês, porque pra gente é na segunda-feira, excepcionalmente a gente tá gravando um pouquinho antes. Ano que vem vamos ver, talvez a gente comece mesmo ao vivo toda semana, ainda não sabemos exatamente, mas de qualquer jeito a gente grava mais perto. Hoje, não sei se vai acontecer muita coisa, só que no Brasil dos últimos tempos é impossível dizer que não vai acontecer nada, né? Porque, olha, o negócio tá impressionante, né? Diz aí, Kim, dá aquela rodadinha. Essa do Banco Master tenta ser breve, porque tem coisa, hein? Tem coisa pra Pois falar. é. Então, assim, Eu só botar um ponto aqui e começar, que é para lembrar que a gente tá falando hoje, mas quando o programa for no ar, a cariação já teve, né? Ah, O é resultado verdade, da já vai cariação ter. Já vai ter. Então, vamos lá. Pois é. Então, assim, nossa história, ela começa, o quê, né? Sei lá, final dos anos 60, início 60, 70, né? Quando o Xuxa nasce, ela cresce, ela namorou o Pelé, ela ganhou um programa, e aí ela chamou primeiro as Paquitas, depois os Paquitos. E aí, dentro dos Paquitos, tínhamos o Daniel Vorcaro. Você não sabe disso daí? E aí, no meio do percurso, esse rapaz virou um grande banqueiro do Brasil, no nosso Paquito, um grande banco, que começou aí a rondar os jornais nos últimos meses, anos, e começou a eclodir algumas confusões aí, principalmente em torno dessa questão do CDBs do Master, depois a compra pelo BRB. Sei que determinaram a liquidação extrajudicial, chegaram a prender o nosso Paquito, e aí agora, nas últimas semanas, o que foi que aconteceu, né? Nas últimas. Primeiro a questão lá do contrato, né? Da mulher, do homem mais poderoso desse país, o Dom Pedro III. Depois, o caso começa a sofrer algumas reviravoltas, como, por exemplo, subir para o Supremo, ser tratado com sigilo, e cair bem na mão do Toffoli, que tinha pegado um aviãozinho para assistir o jogo do Palmeiras com o Flamengo em Lima, no Peru, que dentro do avião tava ninguém mais, ninguém menos que Augusto de Arruda Botelho, aquele magrinho, parece um palito, lá do Prerrogativas, e que, curiosamente, é advogado de um dos diretores do Banco Master. Olha só. Aí eu sei que a confusão foi crescendo dia após dia, ao ponto que, na semana passada, o companheiro Toffoli resolveu marcar uma cariação para ouvir a história do Vorcaro, nosso Paquito, a história do BRB e a história do Banco Central, para ver, e aí, essa liquidação aí extrajudicial, o que é que rolou, né? Aí já tem gente no mercado financeiro agora que tá preocupada, e aí vai desfazer agora a liquidação extrajudicial, mas não tem como, meu Deus, e aí começa a aparecer todo aquele rol de pessoas que nunca falam nada, ou que normalmente quando falam, apoiam o regime, apoiam a exceção, apoiam a perseguição, apoiam a tortura, apoiam a censura, apoiam tudo. E aí agora eles estão preocupados com o Supremo, agora o Supremo cruzou a linha, agora, sei lá, é conflito de interesses, agora está se fazendo coisas assim inadmissíveis, tudo é agora, tudo é agora. Aí começa a aparecer jornalistas como o Lucas Paz dizendo, na democracia não precisa de heróis, né? Todo país pode ter herói, menos o Brasil. O Brasil tem que ser mesmo um país só de vilões, né? Então aí a coisa foi crescendo, e cá estamos nós,
parando para observar o que é que vai acontecer, porque no meio desse caminho, a cariação, vai, não vai, aí tentaram não ter, o Toffoli já falou que vai ter, já deu 2 canetadas por cima da PGR de todo mundo, Banco Central, terça-feira está marcada, mercado financeiro segue chorando, o Paquito segue aí tirando o sono da República Brasileira, e em paralelo a gente também teve nos últimos dias outros assuntos que não ganharam tanta repercussão, porque o Banco Master realmente roubou a cena, mas a gente teve muita coisa ligada à campanha do Flávio Bolsonaro, sair crescendo, pesquisas inclusive já mostrando ele agora empatar, quase tá um pouquinho atrás do Lula, mas dá para falar do empate técnico, né? Você vê que ele tem quase um crescimento de 10% na Paraná Pesquisas, você vê, sei lá, novas rodadas com mais pessoas. Além da questão da campanha do Flávio, a gente teve também a prisão do Vasquez. Ele tentou se refugiar em El Salvador, para não ser preso pelo regime, não conseguiu sair do Brasil. E aí a justiça brasileira, inclusive, determinou, né, medidas cautelares contra outros presos por causa da conduta do Vasquez. Inclusive, vários juristas se questionaram, né, como é que fulano pode pagar por Beltrano. Isso aí também aconteceu. O Jair foi fazer a cirurgia, aparentemente está melhor. Hoje aí o Carlos até postou sobre isso, para tentar controlar a questão dos soluços imparáveis. E a gente segue, né? Dia após dia aí, confusões rolando. E vamos que vamos. Maravilha. Arthur, vamos falar dessa crise do Banco Master, então. Como que... A gente já viu muito banco quebrar no Brasil, né? A gente até tem um vídeo agora que a gente explica mais ou menos. Claro que meio superficialmente, não dá para entrar, porque foram muitos casos. E desde antes da República, né? Teve aquele banco, acho que é o Banco Nacional, que é o mais antigo que quebrou. Enfim, teve vários bancos que quebraram. E tem alguma peculiaridade nesse caso do Banco Master? Ou é mais uma continuação e, vamos dizer assim, uma melhora não, mas uma evolução, vamos dizer, desse pensamento assim nos bancos brasileiros, que chega uma hora que sempre parece que vai quebrar um. Você não vê isso no mundo inteiro? Vê também? É uma coisa geral? É só aqui no Brasil? Tem alguma peculiaridade no Brasil? E nesse caso do Master, como é que tá? O Brasil tem uma peculiaridade, sim, que é sempre a eterna quebra dos bancos médios. Se você olhar, não é só. Você teve dos bancos médios, até os grandes, né? Você teve o Nacional, você teve o Bamerindos, né? Quando até aquele cara do Bamerindos saiu lá do Bamerindos para ir para política, ele quebrou. Você teve o Banco Santos, você teve o Banco do Rio Grande do Sul, você teve o Forticidan. Você tem uma série de bancos médios, né? Que a história do Brasil é de quebradeira. Mas a maioria desses caras, o que eu posso te garantir por dentro do que eu conheço do sistema financeiro. O sistema financeiro brasileiro, e diga-se Banco Central, ele é avesso à competição. Ele não promove a competição. Nos Estados Unidos existem mais de... agora não lembro se são 3 mil ou 6 mil bancos, mas são mais de 6 mil bancos. Então você tem um número de bancos de competição bancária que deveria você ter uma competição maior, né, no Brasil. Obviamente, o Brasil nunca chegaria a 6 mil bancos, mas não faz sentido ter só esses 4, 5 bancos que concentram todo o crédito do domínio do Brasil. E o Banco Central brasileiro, assim como a CVM, eles são avessos à competição. Então o que eles fazem? Eles vão criando barreiras, dizendo que estão preservando o mercado e a regulação, e vão botando barreiras, mas é para evitar a competição. Volta e meia alguém tenta, consegue passar essas arrebentações, como eu chamo, e o cara começa a montar um negócio. Logo em seguida, se inventa uma condição política para acabar com o cara, entendeu? Isso porque o Brasil tem dono. Se você olhar, o Master, ele mexeu com a questão do CDB, né? E principalmente usando o fundo garantidor como uma estratégia de captação, jogando a conta de um eventual prejuízo para os grandes bancos. Então os caras ficaram loucos com isso. E o segundo é que ele teve algumas operações ligadas com a RPPS, que são os fundos de pensão de municípios. Que é curioso, porque outro dia no jornal, alguém falou assim, o grande interesse, até fiquei surpreso com essa questão. O cara falou assim, o grande interesse dessa discussão da RPPS é porque o Itaú é o maior administrador desses fundos e ele quer continuar sendo, ele não admite que ninguém mexa com isso. E aí eu disse, cara, parabéns que alguém falou a verdade, porque é um feudo, entendeu? Os caras dominaram isso, é só deles. Então, o Brasil tem uma história de eliminar a concorrência em bancos médios.
independentemente das questões, que eu acho que eu não vou entrar, as questões técnicas do Master, né, porque acho que elas estão na mídia aí, etc., acho que vale a pena, puxando frente, mostrar um outro lado aqui dessa discussão, que é um Banco Central que, realisticamente, ele é capturado pelos grandes bancos, entendeu? Pela Febraban, pelas instituições financeiras. Ele é absolutamente capturado, né? Então, por mais que você tenha hoje o presidente da República que indica o presidente do Banco Central, ele faz isso meio que refém dos grandes bancos, entendeu? Refém dos grandes bancos, que aquilo vira uma instituição capturada, que pertence aos bancos. Assim como a CVM também é uma instituição extremamente capturada pela Bolsa de Valores. Então, dizer que esses caras, os reguladores, trabalham para o Brasil é uma mentira, né? Outro dia eu li no jornal que nessa eventual criação que os caras estão ali, que é ter fé pública, funcionário público tem fé pública, isso é constitucional, mas o cara não deveria ter fé pública nenhuma, porque os caras trabalham para os grandes bancos ou trabalham para as grandes empresas, eles não trabalham para o Estado há muito tempo, entendeu? Então o que é curioso nesse processo master, que eu acho que realmente é peculiar. Primeiro, a questão do Brasil não realmente estimular a concorrência. Segundo, a captura das instituições. E, de fato, o Banco Master tem razão num evento, tá? Que é a velocidade da intervenção, da liquidação que o Banco Central fez, que ele justifica, né? Se lembrando da história, muito claramente, ele justifica essa história, eu acho que isso deve estar na criação do Toffoli aí, imagino. Ele justifica a história do seguinte: não, o cara estava fugindo. A operação começa por aí. Aí falou assim, aí o cara começa a dizer o seguinte: ó, não é bem assim. Eu, à tarde, tive um call com o diretor do Banco Central, falei que eu ia viajar, quem que foge avisando, né? Então tem uma gravação do cara avisando que vai viajar e que ia visitar investidores. Então, como é que o cara tava fugindo, né? Então, são pontos ou contra-argumentos, digamos assim, que fazem sentido para mostrar que tem muito mais nesse angu do que essa história rasa que os caras botaram aí, entendeu? Mas a velocidade de liquidação do Master foi impressionante. E esse é um ponto que acho que vale discutir mesmo, entendeu? Levanta a orelha. Levanta a orelha. Inclusive, olha só, por exemplo, quando o TCU pediu informação para o Banco Central, de por que tinha feito a intervenção agora, recentemente, o que o Banco Central respondeu? Me dá a data aqui que eu já tenho tudo pronto. Só que até, acho que ontem eu não tinha enviado a documentação. Então, como é que já tem tudo pronto, entendeu? Aí o diretor de fiscalização lá, que fez o negócio, vai fazer a cariação com o Supremo, ele manda uma pergunta: eu preciso levar advogado? Ué, mas tá com medo de quê, né? Tá com medo de quê, filho? Você não tá tranquilo tecnicamente? Você tá indo lá fazer uma avaliação técnica, né? Aí eu tô indo como acusado. Quer dizer, o cara já é quase algumas sinais de confissão de que alguma besteira os caras fizeram, né? E o cara tá com medo, né? E o cara tá com medo. Falou, pô, foi atender o maluco lá do Itaú, agora eu tô tomando um sacode aqui do Supremo. Será que eu vou ser preso? Enfim. Tem muita coisa pra se mexer aí. Então, eu tô falando que ninguém é santo, não, tá? Só tô dizendo aqui exatamente. Esse caso é interessante, o Kim até pontuou isso. É vilão contra vilão, né? Você fica olhando aqui, não sabe, às vezes você torce pra um lado pro outro se ferrar, e depois o outro pro outro se ferrar. Você não tem nenhum santo ali, né? Mas, ó, só pra pegar a informação aqui, nos Estados Unidos chegou a ter 8 mil bancos no ano 2000, mas hoje tem uns 4.400. E no Brasil, oficialmente tem 112 na Febraban, pra você ter uma noção da diferença de quantos bancos. E o banco que eu falei antigo que quebrou era o Econômico. Eu sempre confundo o Nacional com o Econômico. O Banco Econômico, que é de 1834, foi um dos primeiros e quebrou em 95. Kim, agora é tua vez. Quer comentar o que sobre isso? Você falou uma coisa interessante sobre o Banco Central, né? Que o pessoal, os liberais principalmente, reclamam muito que a gente fala do Banco Central. Como você é contra a independência, como se o Banco Central fosse independente hoje, né? Como se o Lula não mandasse. Enfim, fala aí. Pois pegando, já começando por esse gancho, é uma coisa bem simples de entender, pessoal, que é o seguinte: o Banco Central independente que eles dizem que você tem hoje, ele indica pessoas que vão ter mandatos. E quando acabar esse mandato, a pessoa tem que voltar a procurar emprego, né? Então, assim, você vive num país que, na prática, você tem um monopólio de 5 bancos, é o que acontece meio que na prática. Uhum. Aí você participa do Banco Central e você acha mesmo que um cara que está lá na diretoria do Banco Central,
ou o diretor, né, o presidente do Banco Central, e que muitas vezes, quando você os olha, eles saíram do Bradesco, do Santander, né, enfim, dos grandes bancos brasileiros, para ir trabalhar no Banco Central. Aí vocês acham que o cara vai trabalhar numa instituição como essa, vai pintar e bordar, vai peitar os bancos para 4, 8 anos depois que acabar o seu mandato, ele arrumar emprego onde? De faxineiro no BTG? Porque nem isso ele vai arrumar. Nem para limpar a bosta lá do André Esteves ele consegue mais. E aí o pessoal acha que não, que o Banco Central vai ser super independente. Vai sim. O país que você vê que em qualquer setor da política, o poder financeiro se sobrepõe ao poder político. Porque as decisões políticas são decisões financeiras. Você vê que as principais discussões que são pautadas no Congresso Nacional, elas giram em torno do lobby de grupos financeiros que têm um poder de, sabe, de suação, de colocar pressão. Você vê que quando tem uma tentativa de mudança de questões, sei lá, tributárias, sempre o andar de cima é preservado, a conta sempre é passada para o pobre. Quando se discute qualquer coisa ligada, né, à responsabilidade fiscal, à austeridade fiscal, qual é a matemática? Vamos também preservar o andar de cima e vamos cortar no BPC, vamos desvincular o salário mínimo da Previdência. É sempre esse tipo de política, mas não. O Banco Central, ele é independente. E aí o pessoal, né, um grande área, inclusive esses liberais, falavam lá atrás que não, meu Deus, ainda bem, porque tu já imaginou o Banco Central na mão do Lula. Foi até um comentário que eu recebi hoje, mas é um comentário recorrente. Aí você vê, o Banco Central hoje tem não apenas o Galípolo, que é o presidente indicado pelo Lula, mas eu acho que está faltando 1 ou 2, no máximo, do Copom, que são 9, que o Lula ainda não indicou. Então assim, o Lula já tem pelo menos 7 de 9. Mas não, o Lula não tem o Banco Central na mão. E o que é que o Banco Central está fazendo? E mais, quando você olha, historicamente, o PT sempre defendeu a autonomia do Banco Central. Na Constituição de 88, o PT apresentou até emenda em relação a isso. O José Disseu defendeu isso em 2001 ou 2002. O Lula estava ali tentando se eleger presidente publicamente. Você olha por qualquer ângulo diferente, você fala, cara, olha como foi a gestão do PT frente ao Banco Central. As últimas notícias que saíram é que estamos num período de taxa de juros tão elevados que a gente só teve isso 20 anos atrás. Na era Lula. Então assim, o cara ele realmente acha que o PT vai entrar e vai abaixar os juros na canetada. Sendo que o PT nos entregou ao longo de Lula 1, 2, Dilma, foram juros elevadíssimos. E agora no Lula 3, o Brasil tem o segundo maior juro real do mundo. Maior, eu sempre dou esse exemplo, do que a Rússia, um país em guerra e sancionado. Mas confia, né? O mundo inteiro está errado, quem está certo é o Brasil, quem está certo é o Banco Central Independente, que não escuta a população, mas escuta o Boletim Focus, sabe? É aquela coisa, eles sempre discutem, não, você tem que ver até onde vai a questão do juro, porque também tem um impacto na economia, né? Tem um impacto no setor produtivo, não podemos deixar que o remédio se torne veneno. Eles ficam falando isso e as empresas seguem quebrando. Os CNPJs aí seguem, né, sendo fechados, recuperação judicial. O pessoal está fazendo alguns levantamentos que mais de 90% das empresas com problemas são pequenas e médias empresas, microempresas, mas não, calma. Ainda não virou veneno, não. O pequeno está se lascando, mas ainda não virou veneno. Por quê? Porque não atingiu o grande. E aí, quando você vai olhar, por exemplo, a questão da discussão do Boletim Focus, só tem financista, só tem o pessoal do mercado. Então, cadê as vozes que representam o setor produtivo para falar, peraí, pô, esse remédio já virou veneno? Não tem. A pauta financeira, né, o mercado financeiro como um todo, já sequestrou o Brasil, eu falei isso em vídeo essa semana, desde a independência, talvez até antes. Já começa ali, quando o Brasil, para ficar independente, né, de Portugal, pegou um empréstimo com os Rothschild. Quem foi que atuou para sabotar o Barão de Mauá? Foi os Rothschild. Você vê hoje no mundo a gente discutindo tarifas, proteção da indústria nacional, reindustrialização. Ontem não, me perdoa. Foi dia 20 e... acho que foi dia 28. Eita, não foi dia 28, foi dia 27, é o nascimento do Barão de Mauá. Cara, ele foi o nosso grande industriário. Um dos motivos também que levaram à quebra do Barão de Mauá foi a derrubada lá, acho que da Landulfo Alves, que era aquela lei das tarifas, né? Para os produtos ingleses entrarem no Brasil.
Então você vê tudo que vem sendo feito ao longo da história do Brasil é sempre a parceriazinha da elite nacional rentista financeira com banqueiros de outros países e vai empurrando fumo, vai empurrando fumo, vai empurrando fumo. Você pega aí o Itaú Unibanco, pega primeiro do lado do Unibanco, Moreira Salles. Quem era Moreira Salles antes e depois de entrar no governo? Nosso Valtinho do churrasquinho. Era infandeus, era só um caixeiro viajante qualquer. E aí passa pelo Banco do Brasil, ministro da Fazenda, diplomata, aí o Unibanco cresce, né? Em parceria, sócio do Nelson Rockefeller, a coisa vai indo, vai indo, vai indo, graças a algumas decisões dos financistas da Consultec que deram golpe, tramaram um golpe dentro do IPES e assumem o governo pós-64, Roberto Campos, Bulhões, Lucas Lopes, dentre outras. Eles fazem mudanças no Código de Mineração que no final do dia não só impacta a causa original, que era do Hannah Mine, mas olha só quem que tem o nióbio do Brasil hoje, né? É os Moreira Salles. Então você vê, o sequestro é sempre na mão desses. Aí você vai do outro lado, que é o Itaú Unibanco. O patriarca da gênese do Itaú Unibanco, Olavo Egídio Souza Aranha, Grupo Monteiro Aranha, primo do Oswaldo Aranha, pai da Francisca, que casou com Paulo Setúbal, que aí tem o braço da família Setúbal, e quem dá início à fundação do banco é o Alfredo, que é o filho do Olavo Egídio Souza Aranha, que foi presidente do PRP, Partido Republicano Paulista, era o partido da bucha, ficou 13 anos na frente do partido, mas padrão. As pessoas que sequestraram o Brasil comandam o Banco Central e você vê gente defendendo, não, tem que ter um Banco Central autônomo, independente do governo eleito, né? Isso realmente tem. Eles vão seguir todos os interesses da Faria Lima. E o brasileiro médio não consegue compreender isso. O Brasil ele passa por um problema seríssimo de interferência econômica na questão política. Isso deveria ser uma coisa, inclusive, que a gente deveria começar a discutir o quanto antes, como garantir a independência política do Brasil. Não dá pra gente continuar vivendo num país onde quem tem dinheiro dita as regras da política. Você não precisa nem ser eleito. Você manda e desmanda, bicho, em tudo, de A a Z. E a gente fica nesse eterno ciclo, que a coisa vai indo, 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 vai indo. A gente não sai do lugar, são as mesmas pessoas que mandam e desmandam. A gente acompanha a campanha do Flávio. Flávio lança sua candidatura. Quem são os principais críticos? Exatamente os Faria Limers. A gente teve operação recente mirando o PCC, onde? Na Faria Lima. O pessoal acha que o crime organizado vendendo bilhões de droga, né, cocaína, importando armas, esse dinheiro você acha que o traficante brasileiro manda um cheque, manda um dinheiro em espécie dentro de um navio para comprar arma, ou passa pelo sistema bancário? E ninguém vê. Ninguém vê. Vá você, youtuber, tia do Zap, jornalista de direita, político de direita, fazer uma coisa errada. O Banco Central te pega em 2 minutos. Vai bater uma laje pra você ver e receber um pix lá, pra você ver. Isso é. E não pague seu imposto. Ah, que o leão te pega. Agora o crime tá aí, rapaz. E vai de um lado e de outro, ninguém pega. Mas confia que realmente, né, os bancos brasileiros, eles são instituições seríssimas. Mas é legal você falar isso porque eu gosto de sair do macro para ir pro micro, né? Quando você fala em juro, tem um exemplo simples, você nem precisa entender muito de economia para entender. Você tem lá, imagina um cara, não um cara gigante que tem dinheiro sobrando, mas um cara que tem lá o seu dinheirinho, sua poupança ali, que sobra um pouquinho, e o cara fala, pô, vou abrir uma barraquinha de cachorro-quente, vou abrir um negócio. Porra, o cara deixa o dinheiro parado, ele vai ter 15% ao ano. Quando que ele vai ter isso de lucro livre? Porque você tem os impostos, você vai ter o cara lá da região que vai cobrar porque tem a máfia lá do PCC, você vai ter, né, que nem na praia lá, que os caras apanharam isso lá, né, então já tem a máfia lá, você vai ter que pagar, aí você vai ter que correr o risco de ser assaltado. Porra, mesmo o cara pequeno, não é só o cara grande, ele não vai abrir o seu negócio, e não abrindo o negócio, ele não vai criar emprego, não vai, é aquele ciclo que a gente vê. E os caras falam como se, não, se baixar o juro vai acabar com o Brasil e não sei o que. É tão ridículo, assim. E só pra falar, ó, foi 28 de dezembro de 1813 que nasceu o Barão de Mauá. Aí. E
Curiosamente e infelizmente, porque é uma história muito triste, foi em Arroio Grande. Se eu não me engano, a cidade que aquela criança foi tirada dos pais porque não quiseram dar vacina. Ela tinha, inclusive, atestado médico. E agora até parece que estavam tentando levar ela do abrigo. Os pais viram em cima da hora. Um negócio horroroso, assim, uma situação tristíssima. Aliás, pô, cadê os deputados, né, do Brasil inteiro para falar, fazer vídeo, né? Tô de Gostam tanto de férias. falar. Pô, Tô em bicho, férias. puta situação, assim, absurda, sei lá, né? E aí a gente não sabe nem tem como saber os dois lados, né? Porque às vezes, sei lá, o que não tem informação, não tem nem enfim. Mas seguindo, só para deixar isso aí em aberto, lembrar, foi 28 de dezembro mesmo, o último domingo, que se comemorou o nascimento do grande Barão de Mauá. Quantos barões de Mauá não estão por aí e não podem fazer nada, ou não fazem porque tem, né? Enfim. Fala aí. Ô, Trélio, só um complemento aqui no o que o Kim tá falando do Banco Central Independente. Essa história do Banco Central Independente, ela tem um pressuposto que se esconde atrás dele, que é uma grande pilantragem aí dessa galera dos liberais, tá? Que é o seguinte, na história do liberalismo e quando ele vira até o neoliberalismo, e algumas pessoas falam assim, escrevem, esse termo não existe, isso não existe tecnicamente, e eu sempre digo, leiam os documentos produzidos, né, lá no colóquio de Lippmann e na Sociedade de Montpellier, porque eles descrevem com o termo neoliberalismo. Então é definido sim conceitualmente, inclusive o Hayek fazia parte dessa Sociedade de Montpellier, foi ele que montou. Mas o meu ponto é o seguinte, é que a realidade é que esses caras começaram a propor como modelo econômico que está atrás dessa premissa do Banco Central, que a economia na verdade não passa de uma ciência. Como se você pudesse, então, só implementar um modelo que é puro objetivo e que era um verdadeiro regime de verificação. E não mais um sistema de compreensão de várias alternativas possíveis. E é por isso que muitas das críticas que existem ao neoliberalismo é que ele vai se tornando um regime uma ideologia até totalitária. Entendeu? E que vai se ampliando com as suas premissas em todas as áreas da sociedade. Entendeu? Então você vai vendo que, na verdade, no final das contas, daqui a pouco esses caras vão simplesmente eliminando todas as alternativas econômicas ao neoliberalismo, ao que eles falam desse rentismo do livre mercado, como esses modelos que os caras falam hoje da política de inflação, etc., que se você começar a discutir isso, você já está num lado que é da falsidade, entendeu? Na negação da própria realidade científica. E é esse o princípio do Banco Central Independente. Então, por exemplo, acho que o Kim até botou recentemente um Twitter que ele botou um pedaço do artigo do Financial Times em que até hoje um ex-presidente do Banco Central discute isso na coluna, acho que é da Garrett lá, esqueci o nome dela, que o Kim colocou num Twitter dele aí, botou com as marcas lá, em que eles falam, cara, o regime atual de metas de inflação, de expectativa de inflação, não corresponde mais à realidade. E os bancos centrais têm que lidar com isso. Só que essa discussão ela é feita em mercados maduros, honestos, que os caras não tratam isso como ciência. No Brasil, essa premissa é para colocar obrigatoriamente, do mesmo jeito que a esquerda colocou dentro do sistema educacional brasileiro uma pedagogia única para implementar o wokeismo, os liberais querem botar um pensamento econômico único dentro do Banco Central, um modelo econômico único para implementar a mesma ideologia. Por isso que eu digo sempre que isso é um teatro das tesouras. Um fala de um liberalismo cultural político, o outro liberalismo econômico, entendeu? Mas os dois são a mesma corrente, estão na mesma unicidade ideológica, entendeu? Então a maldade dos caras é essa, eles querem tratar o negócio como se fosse uma ciência pura e objetiva, algo que não é, entendeu? Bom, vamos falar de um assunto que o King eu sei que gosta de falar. A Globo, hein? Que mudança! Até ontem o nosso Dom Pedro, o pessoal reclama muito que você chama de Dom Pedro III. O Dom Pedro III estava lá, era o herói, era o cara mais importante, ninguém podia nem falar que isso aí era contra a democracia e não sei o que, e de repente
do dia pra noite já pode falar A, B, C, D, E, F, G, H, o alfabeto inteiro, os caras falando sem dó. O que aconteceu, hein, Kim? Que mudança de chave foi Não dá essa? pra cravar o que aconteceu, né? Mas começando pela primeira parte, eu já falei isso algumas vezes. Quando o pessoal se dói por isso, eu me pergunto qual a diferença do pessoal que se dói de chamar ele Dom Pedro III pro woke de esquerda, quando você fala alguma coisa que ele se incomoda, né? Pois Ou é, senso de humor, né, gente? Senso de versão humor, pelo amor de direita, Deus. não pode, porque o legado, sabe? É um povo chato, velho. Vocês são chatos, velho. Vocês não têm alegria no coração, vocês não conseguem levar a vida com leveza, sabe? Tudo vocês pegam pilha, tudo vocês se doem. E normalmente essa galera quer que você vá pra falar do negócio, você tem que falar xingando, né? Você xinga o cara, você usa 1001 palavrões, aí o povo gosta. E aí eu vou só da pirraça, aqui, ó, do PT. Ele não é nem ofensa, né? Tá chamando o cara de imperador, olha só. Né? Tornando o cara um aristocrata. Mas enfim, a da Globo, se tivesse que chutar alguma coisa, eu acho que a gente tá num ponto que, se você acompanhou ao longo dos anos vários textos opinativos, editoriais da Globo, a Globo já havia um certo tempo reclamando que a atitude do Supremo alimentava o bolsonarismo. E a gente tá chegando no período eleitoral, né? E não só tá alimentando o bolsonarismo, como o Supremo tá querendo ser mais realista que o rei. Quem que é o rei, né? O verdadeiro regime que manda. São aí os grandes banqueiros e a própria Globo. E a turma falou, peraí, né? Já condenaram o Bolsonaro, já prenderam o Bolsonaro, em tese o bolsonarismo está contido, agora a gente não precisa do Supremo fazendo a mesma coisa de sempre. E aí começa Malu Gaspar, Júlia do Alibe, Merval Pereira, Miriam Leitão, o Daniel, Otávio Guedes, André Sadi. Se bem que André Sadi nem reclamou, viu? Essa aí eu não vi reclamar de nada. Mas o pessoal começa agora a cobrar que o Supremo faça alguma coisa, que faça outra, sabe? Eu acho pra mim isso aí puro jogo de cena. É só uma tentativa realmente de tentar dar uma acalmada, dar um enquadro para preservar o próprio regime, para que a direita não consiga utilizar essa pauta durante a eleição de 2026, né, que o Supremo pare de dar motivos para alguém votar na direita, para alguém votar em pessoas que são opositoras do regime, e a Globo tá dando uma chamada. Não tem outra explicação. Nenhuma outra explicação. E aí, no meio desse processo, você vê, não só a Globo começa a se mover, mas a turminha da Faria Lima começa a abrir a boca, jornalistas de diversos outros jornais começam a abrir a boca também, gente daquela esquerda liberal progressista, aquele pessoal mais limpinho também começa a falar, começa a reclamar do que está acontecendo. Só que essas pessoas, ao longo dos anos, nunca abriram a boca para falar de nada, de nenhum desmando, de nada do que foi feito. E quando você compara, tudo que foi feito aí contra o bolsonarismo, desde lá de trás, 2019 para cá, até antes, o que é que tá acontecendo agora no caso do Banco Master, que já não aconteceu antes? Sabe? Aí agora você vai demonstrar uma indignação, mas de ofício, sem provocação da PGR, que, irmão, é isso que tá acontecendo desde 2019. Pessoas sendo presas, famílias sendo destruídas, empresas sendo fechadas, e vocês não abriram a boca. Não, mas o tratamento aqui, irmão, olha lá os empresários. Quando foi que vocês abriram a boca? Quando teve que momento que vocês abriram a boca? Na época daquela operação contra os empresários do grupo de WhatsApp, ali em 2022, a denúncia do Guilherme Amado. Quem foi que abriu a boca? Quando o Talhaferro vem para denunciar isso, quem foi que abriu a boca? Pelo contrário, a Malu Gaspar chamou a Vazatoga do Agape e do Oliveira, chamou de Vazatoga golpista. E depois aí fica a turminha pedindo respeito. Tem lá a Lígia Maria, né, a queridinha aí, amiga do Deltan Dallagnol, que escreve na Folha aos domingos, falando a direita é hostil ao jornalismo. É a direita que é hostil ou é o jornalismo que é hostil à direita? Que só trata com desdém. Qual é o jornalista do consórcio que trata alguém que é jornalista da direita de jornalista? Porque é blogueiro, influenciador, comunicador, é qualquer desgraça menos jornalista. É assim que eles tratam o pessoal. Os caras chamam a direita de chucra, os deploráveis, isso, né? Até gringo faz a mesma coisa, eles só imitam os gringos. A direita chucra, não sei o quê. Aí quando responde, fala que os caras são os malas. Ai, meu Deus, estão me atacando. Pois é, então a gente fica nesse ponto aí, sabe, que o pessoal agora emula aí uma certa indignação, mas os grandes problemas brasileiros ninguém abre a boca.
Enquanto eles estão aí questionando aspectos jurídicos do caso aí da criação do Banco Master, eles não abriram a boca para falar da operação aí do sábado. Sim. Felipe Martins foi um dos alvos, Exato. porque o Vasquez tentou se exilar em El Salvador, foi preso, não, então tem que prender os outros para não fugir também. Cadê que ninguém abriu a boca para falar sobre isso? Cadê a indignação desse pessoal? Cadê esse pessoal para falar da anistia? Para falar, sabe, de todo o desmando ao longo desses anos? Assim, não tem como levar a sério, gente, o que tá acontecendo. É só um bando de oportunista. E a cara de nós é só pau, um né, bando cara? de oportunista, gente cara de pau. Gente que no final do dia, se tiver que escolher entre o regime e a direita, vota no regime, com todas as críticas que eles possuem. Ninguém quer resolver nada. Não, a cara de pau. Quando teve. Eu não lembro quem foi que escreveu. Que falou assim, não, mas antes as discussões eram todas políticas, agora a gente está falando de algo jurídico, estritamente jurídico. Cara, só essa prisão do Felipe Martins já tem aspecto jurídico para 1 quilômetro para falar, né? A de agora, mas as anteriores também. Tem muita coisa jurídica que foi falada na época e que, tanto é que a nossa piada é isso. Pô, você ainda está discutindo a justiça, cara, isso é tão 2001, né? Você falar ainda sobre aspecto jurídico, porque não existe mais essa história de buscar o aspecto jurídico. Então não era uma questão política. As discussões na direita, que a gente gritava, brigava e tal, não eram relacionadas à política estritamente. Claro que depois de um certo tempo você começou a falar, bom, não adianta mais discutir coisa jurídica. E agora o pessoal vai falando, ai, mas antigamente, né, o pessoal discutia só a questão política. Agora não, agora estão falando é problema jurídico. Pô, prender o cara sem o cara ser o juiz, vítima e tudo, isso não era problema. Agora virou um problema. Então o que irrita mais é a cara de pau, bicho, a cara de pau e falando como se nada tivesse acontecido, e os supostos direitistas meio liberais, assim, os caras vão falando como se tudo tivesse rodando com normalidade, por isso que eu me irrita muito mais eles, porque a Globo a gente já espera que seja cara de pau, o sistema a gente espera que seja cara de pau, a esquerda mais ainda. A esquerda ainda está defendendo o Alexandre de Moraes. Agora, esses caras se disfarçam, né? Dão aquela disfarçada. Não, eu sou de direita. Enfim. Fala aí, Arthur, você tá... Eu acho que tem dois motivos aí. Eu acho que o que foi preciso, que é a Globo já entendeu que o holofote em cima do Supremo, com todos esses escândalos e essas questões e essa atuação exagerada deles, acaba elegendo a pauta da direita. E aí eu vou além, porque não é o Supremo, é o Judiciário como um todo. Porque aí entra a questão, por exemplo, dos gastos dos juízes. Hoje, por exemplo, já tinha aqui que os embargadores foram mandados para a Itália, né? Gastou não sei quantos R$ 1.000 para mandar o embargador aqui para a Itália para estudar inteligência artificial. Você tem a questão dos salários do Ministério Público, né? Que são muito maiores do que a Constituição. Então, esses excessos do judiciário brasileiro, esses números assustadores que eles vivem, cara, que a grande elite, realmente, a grande elite burocrata é o judiciário brasileiro. Então, você está falando de Supremo, você está falando de Ministério Público, você está falando de juízes, né? Então, esses caras vivem em outro mundo. É um mundo muito, muito da corte mesmo. Então, é verdade que todas essas notícias incentivam a direita, eu concordo com o Kim. Mas eu também acho que nos últimos anos você teve um equilíbrio, e eu falei isso um pouco no Twitter, entre uma aliança entre o rentismo e o judiciário. E essa aliança, ela simboliza, às vezes, esferas e domínios de poder, né? Quando a gente fala, por exemplo, das brigas globalistas, das famílias que brigam aqui na Europa, etc., controlam o mundo, elas têm pontos de convergência, mas elas têm pontos de divergência. E às vezes elas divergem e brigam entre elas por determinados campos de poder e hegemonia. Isso é comum. Então, veja, dentro do judiciário brasileiro, nós tivemos essa briga, né, de domínio por poder. E, ao mesmo tempo, você tem um museu, que é o Museu de Celebridades Instantâneas do Brasil, que ganha um poder quase que incontrolável, né, e
viram quase que intocáveis e rapidamente essas figuras caem. Isso no Brasil tem acontecido com muita frequência. Isso aconteceu com aquele cara que eu sempre esqueço o nome dele, que era o juiz lá do Supremo, o negro, esqueci o nome dele, é o Eita, Joaquim Barbosa. Joaquim pode Barbosa. crer. Sempre esqueço o nome dele. Joaquim Barbosa, que chegou a ser cogitado a ser presidente da República. Mas veja, já tem um ensaio há muito tempo, e isso que eu quero chamar a atenção, existe um ensaio já de narrativa de pegar um juiz e botar na presidência. Não é algo novo. Então você teve com o Joaquim Barbosa, pô, precisamos de um juiz, não sei o quê. Aí você teve logo depois, o Moro, como também o juiz Salvador, a mesma figura do Joaquim Barbosa. Você teve o Witzel, que foi governador do Rio de Janeiro. Você teve o Bretas, que quer ser candidato. Então você tem uma série dentro do judiciário brasileiro, de promotores, como Dallagnol, juízes, advogados agora também, né? O próprio Botelho, né, se candidatou a deputado federal, que o Kim falou no início, advogados da direita. Então você tem um sistema judiciário que tem se expandido e querendo tomar conta do legislativo e do executivo. Só que algumas dessas figuras, do ponto de vista público, dos heróis aí, dos justiceiros da democracia, né, do combate à corrupção, etc., quando o sistema entende que esse cara está acumulando um poder dele muito grande, ele é cuspido do sistema. Porque o importante é ele trabalhar para o sistema e ser uma peça do sistema. Entendeu? Não ser um Getúlio, não conseguir personalizar esse poder. Porque se ele personaliza esse poder, esse cara começa aí de fato ele vira maior do que o sistema e ele consegue tentar controlar o sistema. Então tem um limite que o sistema permite. E aí eu sempre falo essa expressão: quando o chiclete perde o açúcar, os caras cospem. Então é hora de cuspir alguns desses caras. E recentemente, por motivos que não são claros, eu acho que pode passar pelo Eduardo, acho que pode passar por um acordo com a Magnífica, acho que pode passar pela batalha pela vaga do Supremo Tribunal Federal, entendeu? Pela aprovação do Bessias. Tem vários fatores que se tornam importantes, mas houve uma divisão entre o centrão e a esquerda e uma divisão do rentismo com o judiciário brasileiro. Nesse espaço, algumas peças começam a borbulhar, né, e com medo de que o sistema tenha um problema, enfrente um problema. E aí pode ser que a Globo, aí entra o ponto, a Globo olha e fala, pô, olha só, agora tá na hora de acalmar, tá na hora de a gente eleger o presidente liberal lá, pô, eu preciso acalmar a situação e eu preciso entregar algumas cabeças que ficaram muito grandes, entendeu? Não sei se é um momento só de assustar o judiciário para ele recolher um pouquinho o tempo de pouso, botar uma risca no chão e acalmar, entendeu? Ou se é de fato até para entregar a cabeça de um ou de outro. É muito difícil, porque a gente não tem todos os dados na equação, entendeu? Mas o fato é que a gestão de crise desses caras hoje, do que tem sido feito no Brasil, eu concordo com quem tem levantado uma indignação popular que aponta para a direita. Por exemplo, o PGR agora disse que não vê nenhuma ilegalidade no contrato da esposa do Alexandre com o Master. Bom, esses caras foram os reis de acusar pessoas de fazer contratos fictícios. Pois é. Entendeu? Foram os reis de prender pessoas por suspeito de contrato fictício. Então, a gente olha e fala assim, cara, mas é óbvio que no mínimo é moralmente inaceitável. É óbvio que no mínimo é moralmente inaceitável. É óbvio que um escândalo, um número dessa proporção, levariam pelo menos ao cara dizer, olha, eu tenho que me afastar aqui da questão pública. Cara, ficou um negócio desproporcional, entendeu? Mas veja os argumentos. Os argumentos do Brasil eles se tornaram péssimas gestões de crise. No caso do Master, por exemplo, eu vi muito. Vou dar um exemplo para você, que, cara, eu vi muita empresa falar isso. Ela fala assim: o Master pagava taxas acima do mercado. Bom, deixa eu te falar uma coisa: o Master é uma instituição privada, os investidores são privados. Esse discurso dá a ideia que o preço tem que ser padronizado. É verdade. Cara, se alguém quiser pagar mais
e é problema de quem quer pagar e também análise de risco de quem está comprando. Se você está falando de mercado, se você está falando de pessoas livres fazendo seus investimentos, isso é normal. E como é que uma empresa, veja bem, vai disputar, entendeu? Entrar no mercado consolidado? Uma empresa às vezes dá descontos para isso. Uhum. Só que quem está captando dinheiro, né, está precisando de dinheiro, é o desconto inverso. Ele está aumentando o preço, pagando mais para atrair mais capital para poder ganhar mercado. Pode ser que ele esteja abrindo mão da lucratividade no curto prazo para ganhar lucratividade no longo prazo. Enfim, são vários planos. Só que você começa a dizer o seguinte: não, temos que balizar o contrato, porque ele está pagando acima do mercado. Bom, se esse é o seu argumento e se a imprensa achou um absurdo o Master pagar um pouco acima do mercado, ou bastante acima do mercado, entre privados, por causa de um CDB, por que ela não se assusta num contrato de 129 milhões de reais para uma causa que não existe no Brasil? Isso não existe. É uma das terceiras maiores causas da história de todo o Brasil, né, de remuneração jurídica. Então, mas esses argumentos vão mostrando pela primeira vez para mim, uma inabilidade que mostra uma reação atabalhoada do sistema para arrumar a situação, entendeu? Inabilidade Então, até de narrativa, né? A gente não consegue nem fazer a narrativa, porque é o que você fala, né? Hoje, por exemplo, o Mercado Livre paga acima do CDB lá, se você colocar no cofrinho, não sei o quê, é parte de uma negociação. Isso é mais aceitável e mais entendível do que um contrato de 129 milhões para uma causa que, né, é muito mais. Então, e outra, a imprensa tá fazendo tudo isso, não se interessou em olhar outros bancos. Por exemplo, qual é o escritório do BTG? Tem ligação com algum ministro? Né? Tipo, eu não vi ninguém começar a procurar outros bancos, outras ligações, não sei se é o caso, porque parece que a impressão que dá, para mim, é que, eu não sei se é certo ou errado fazer esse tipo de investigação, mas é que tem um alvo ali, eles querem aquele alvo, não é uma questão de eu quero certo, eu quero justiça, eu quero o que é legal, não, o alvo mudou, agora é o Xandão e o cara do Master, e agora eles estão se brigando lá. O Brasil, ele vive desse recorte, por exemplo, as pessoas vêm e falam assim, nossa, uma fraude de 12 bilhões do Master, o BTG ganhou 11 bilhões de reais do governo, comprou a massa falida do Bamerinos por R$1, ganhou 11 bilhões de crédito fiscal. E quanto foi o tamanho dos precatórios que o governo Lula aprovou no final do ano passado, que beneficiou o BTG e tantos outros bancos, e talvez até o próprio Master, que foi um número muito maior do que esse, entendeu? Então, é tudo seletivo, é tudo assim, meio que, agora eu quero olhar isso aqui, entendeu? Agora, a minha impressão é que é isso, é que o cara quer botar uma risca no chão ou mesmo dizer que deu, mas uma risca no chão. E talvez a risca no chão não seja só em relação ao poder de um ministro supremo, mas seja desse poder que o judiciário tomou, que invadiu o executivo, vendeu o legislativo, está entrando no ente privado e está começando a assustar alguns órgãos, dizendo, pô, cara, tá ficando muito grande, precisamos esvaziar um pouco esses caras, entendeu? E, Kim, voltando para você, as reações também da imprensa e até essa briga generalizada é um negócio que, quando você olha de fora, assim, é até meio difícil. Eu acho que esse é um dos casos, para mim, pelo menos, não sei se é porque foi essa época de Ano Novo e tal, eu tava mais disperso, Natal, Ano Novo. Mas foi um dos casos, eu acho, mais difíceis de entender, justamente porque são tantas forças brigando e forças que a gente imaginava que estavam meio em comunhão, assim, tava tudo bem. Então você pega a Globo brigando com o STF, e não todo o STF, né, com alguns, e alguns eles passam o pano, e de repente o Master brigando com o STF também, e aí brigando com a imprensa brigando lá, e tem agora o pessoal falando em código de conduta, né, como se isso fosse resolver o problema. Muita gente da imprensa está falando, não, porque precisa do código de conduta, né, porque imagina, se o cara não respeita nem a Constituição, vai respeitar o código de conduta. Outras coisas que eu ouvi, assim, o pessoal falando
com uma naturalidade do tipo assim, não, o STF, ele fala por si, a gente tem nossas próprias leis, as nossas próprias regras, ninguém tem que se meter nas nossas leis. Se eu quiser contratar minha esposa, meu filho, aí já estão apontando pro Fachin, que tem filho também, não sei aonde. Cara, virou parece aquelas brigas de praia que começa generalizada, você nem sabe em quem que você tá batendo e quem que tá apanhando, a coisa... E aí, como que você vê isso? Você acha que vai longe assim, ou a uma hora o sistema vai falar, gente, peraí, também eu acho que tá todo mundo meio que se machucando junto, vamos dar uma baixada de bola aí. Rapaz, eu acho que se não aparecer nada muito mais grave do que tá, não acho que o sistema vai realmente sim brigar entre si. Vai ter que ver como é que vai ser essa careação e ver desse caso aí, principalmente essas denúncias que a Malu Gaspar vinha fazendo, até onde a coisa pode crescer. Principalmente sobre a relação, o Galípolo, né, ter sofrido algum tipo de pressão, somado à questão do contrato do escritório, né? Porque o que está colocado na mesa, e você olhando muito mais o seguinte, muito mais do que está colocado na mesa, quem é que está no Senado hoje? Né? Quem são os 81 senadores? Tem maioria? Tem números? Não tem. Isso é até um ponto também que me incomoda, sabe? Sei lá, vou lá na rede social, e aí o nosso querido Beyoncé de Ouro Preto, com seu 1,60m, calçando 35, vem e fala o seguinte, só falta isso daqui, ó, de Senado para resolver. Cara, isso daqui ele sabe muito bem o que é isso, né? É o que traumatiza ele, esse emoji, inclusive. Mas, bicho, não é isso aqui que falta do Senado pra gente resolver. Não é isso daqui. Se fosse, tava fácil. A gente falta isso aqui, ó, de Senado pra resolver. A gente precisa de uma ampla maioria. Eu acho que isso precisaria hoje de 54 nomes. Não é nem de 41. Tem 54? A gente tá marchando aí pensando que a gente vai ter 54. Então a gente tava conversando aqui até a gente entrar no ar, o Arthur tá, vocês chorando pitanga, Arthur falando, né, pra tu, Trello, que era um processo, né, por mais que a gente fala, pô, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo outro, cara, vai acontecendo dia por dia, dia por dia, dia por dia. Eu acho que hoje, com todo esse clima de perseguição que ainda segue no ar, tá menos pior do que tava antes. Que a coisa realmente tá, velho, assim, semanalmente, às vezes você via alguma coisa, alguém sendo banido, censurado, o que quer que seja, agora tá focado ali na questão da trama golpista, do 8 de janeiro, e a coisa tá indo. Mas você vê, o pessoal se sente um pouco mais livre para falar, pô, a gente agora tem um candidato a presidente, Sim. que realmente é direita, que é o Flávio. A turma começa a se movimentar para tentar eleger uma bancada maior. O próprio PL que aumentar o tamanho de sua bancada, né? A direita, a tendência é forte de ter mais números na Câmara, mais números no Senado. Mas ainda falta muito. E eu acho que cabe à direita tentar se organizar cada vez mais, tentar buscar aproximação com essas entidades diversas da sociedade civil, do mercado financeiro, do setor produtivo. Essa semana, eu acho que esse aqui é um bom exemplo. O Cauã, que adora colocar uns posts do Olavo, coisas do Olavo, ele colocou um tweet do Olavo de 2019, eu acho, falando que nunca errou tanto na vida como no patriotismo dos militares. E aí o pessoal joga pra cima, adora, porque o pessoal tem ódio dos militares, porque eles queriam que os militares tivessem feito alguma coisa igual a 64 para levar o Brasil do comunismo. Como se fossem os militares que estivessem por trás de 64. Né? Inclusive uma narrativa completamente falsa. Quer chamar alguma coisa, chame de Revolução Empresarial Transnacional Militar. Os militares foram a força mais fraca de tudo, foi só operacional no final do dia. Mas quando você olha para as Forças Armadas, você vai ter dois grupos claros, a base e a cúpula. E a cúpula não é nem o coronel, a cúpula é do general para cima, que são os cargos políticos, os cargos de indicação, aquele cargo que você não vai chegar se você se esforçar. Nas Forças Armadas, se você se esforçar, você consegue ir até o final lá, coronel. Mas general, só indicação política. E numa instituição onde a hierarquia realmente acaba funcionando, né? Tem esse negócio aí, quem manda e desmanda, tem que respeitar o mais velho. Cara, você só precisa controlar a cúpula, que você controla tudo. Você pode ter as melhores pessoas na base. Se a cúpula tem um pensamento, todo mundo vai ter que seguir pela ordem e hierarquia militar. E aí, o que é que a direita faz ao longo desse tempo? A direita procura aproximação com setores militares, né, que são
sei lá, simpáticos às suas ideias, e nem para fazer, assim, não é que precisa fazer alguma coisa, vamos pegar em armas, não é sobre isso, mas esse pessoal, às vezes, passa 30, 40 anos dentro de uma academia militar, dentro de um quartel. Esse pessoal não passa o dia todo, eles não passam 40 anos dando ordem para capinar, ou dando ordem para pintar meio fio. Esse pessoal, querendo ou não, estuda, tem uma compreensão de Brasil. Fora essa equipe de engenharia que o Exército tem, e tantas outras. O que a direita faz para buscar uma aproximação, diálogo, tentar ouvir? Com certeza essa turma viu muita coisa. Essa turma, ela vive no establishment. Ao longo desses 30, 40 anos, quantas vezes o Exército precisou de verba, ou precisou de fazer alguma coisa, e esbarrou na política, e essas pessoas puderam ver com seus próprios olhos histórias que não foram contadas pela imprensa, podres, né? E às vezes as soluções até para tentar explicar um pouquinho, naquela época que rolou isso, a gente conseguiu resolver por aqui, a gente resolveu por acolá, fora os votos, né, os militares, você vê, é uma força na hora de eleição. Bolsonaro não era apontado como um cara que foi se elegendo ao longo do tempo por representar os votos, né, dos militares. Então assim, cadê a direita nesse processo? Porque lá atrás, o Enéas, que até hoje é uma figura basicamente desconhecida da direita, o pessoal adora falar do Enéas, mas ninguém conhece o Enéas se esforçou. Andava no clube militar, aí lançava livro, trazia pessoas para perto, inclusive algumas pessoas que ajudaram ali o Enéas na fundação do Prona, os seus projetos, vieram do meio militar. Almirantes, né, coronéis, tá lá. E onde é que tá? Aí fica todo mundo querendo assim, apontar o dedo, arrumar um culpado, mas trabalhar que é bom quem quer, ninguém quer. Aí, se ninguém trabalha, todo mundo só reclama, vai querer resolver as coisas como? Então será que a gente vai conseguir derrubar o regime se nem buscar um diálogo com forças que jogam realmente assim de um mesmo lado o pessoal quer? Onde está a direita para chegar ali junto às entidades produtivas e começar a entender que aí, cara, o que tá pegando aí para você? Porque a direita diz que quer melhorar a vida do povo, diz que quer melhorar os salários, criar empregos. E aí, vamos conversar então pro empresário para saber o que o empresário precisa. Até é muito porque, fácil né, Kim, muita frase de efeito. Temos que desburocratizar, temos que baixar o imposto. Beleza, vai fazer isso como? Qual imposto que tu vai abaixar? Qual imposto que tu vai abaixar? Tu vai abaixar como? Porque tem a reforma tributária vindo. Tu vai fazer o quê? Como que tu realmente vai abaixar imposto? Me conta aí. Me conta esse segredo. E aí? Porque tem muita gente aí que às vezes pode dar um direcionamento. E ninguém vai atrás. Nem pra gravar vídeo preto o pessoal tá aparecendo, né? É diferente nesse fim de ano. Então, você falou uma coisa interessante, porque a Sexta República tá acabando, né? E agora a gente vai chegar na sétima. Não sei se já, mas alguma hora logo isso vai acontecer. E esse tipo de diálogo, às vezes você vai conversar com o empresário, eu sei porque eu trabalhei com publicidade, já conversei com empresários grandes. Você vai conversar com o cara, ele pensa igual você, cara. Só que ele acha ainda que bolsonarista é tudo, porque ele se informa pela Globo News, pelo Valor Econômico, pelo não sei o quê. Então, assim, se não chegar a gente pra conversar e falar, cara, a gente não morde não tem essa, a gente só quer o melhor, a gente quer produtividade, a gente quer as pessoas... Realmente, os caras vão comprar a narrativa que tá aí. Tem que lembrar que aquelas pessoas são pessoas, eles não são super-humanos que tem uma empresa gigante, então ele é muito diferente de você. É um cara que também se informa, que também às vezes, né, pelos meios que estão por aí. E a gente precisa começar a fazer a parte do... Quando você pergunta qual o plano, parte do plano é conversar com as pessoas, inclusive, né, é o que você falou, no círculo militar, nos empresários, na indústria, né? Quantos industriais não estão aí? O cara fabrica, sei lá, parafuso. O cara não tá inteirado em notícia o dia inteiro. O cara tá preocupado com o negócio dele, aumenta o imposto, ele reclama, não sei o quê, mas ele não sabe exatamente os pormenores, né? E aí ele olha pro bolsonarista e fala, esses bolsonaristas aí, os caras tudo golpista, não sei o quê. Então, realmente faz parte, tudo isso faz parte de conquistar poder, que no fim é isso mesmo, não tem que ter medo de querer poder pra fazer coisa boa, né? Porque poder pra fazer coisa ruim os caras já fazem, já tem gente suficiente fazendo isso. A gente precisa de pessoas boas pra fazer coisas boas. Muito bem, excelente, gostei do programa. Vamos encerrar aqui hoje, né? Não foi um programa tão longo, porque estamos em 3, mas eu queria que vocês falassem, fim de ano, hoje é noite de ano novo, né? Vai ter a virada.
E o que vocês esperam aí? Manda uma mensagem de fim de ano aí. Pô, vou começar com o Kim, que da última vez ele ficou muito tímido, não falou nada. Manda um alô aí pra galera do Quinto Elemento, Minha os mensagem de fim de ano espectadores. é trabalhem muito no que tá por vir, mas trabalhe como se não houvesse amanhã. Não tem outro caminho, não. Com certeza vai ser um ano bem emocionante, 2026. Ano de eleição, né? Não tem como ser diferente. Do meio do ano em diante, todo mundo vai perder a razão. Aí vai virar aquele campeonato, né? Fla-Flu. Enfim. O que eu posso falar, bicho, é que é isso. Vai ser mais um ano como foi 2022. E como vem sendo aí ano após ano. Ano para trabalho. Não espere moleza, não vai ter moleza. O futuro do Brasil e do mundo não tá apontando um futuro de moleza. Se você quer ter moleza em algum momento da sua vida, comece a trabalhar de agora, comece a realmente, sabe, tentar construir algo de agora, porque o bicho tá pegando. Espero que a classe política também compreenda isso. Seja um ano que os nossos políticos realmente, né, acordem para a vida, deem um próximo passo, sabe, abandonem esse comportamento aí de mitada, de lacrada o tempo todo e comecem também a entender que a vida precisa ter um pouco mais de substância, né? Não pode ser só isso. Não pode ser só isso a atividade dos nossos políticos. E é isso, né? Vamos que vamos aí encarar 2026 como a gente encarou 2025, 24, 23, 22. Pelo menos eu tô encarando todo ano como mais um ano. Sem tempo, irmão. Sem tempo a Sem perder. tempo, é isso aí. Fala aí, Arthur, você. Bom, dessa vez eu vou votar integralmente com o Kim. Eu acho que não serão anos fáceis. O tempo, né, as coisas estão mostrando no mundo que nada é fácil e que talvez seja essa a má notícia, mas também a boa notícia, porque a gente vai perceber que a gente não vai viver de soluções óbvias, né, ou fáceis, ou respostas fáceis para as questões complexas, ou simplistas, né, tipo, o Flávio ganhou, ganhamos, acabou, agora é tudo diferente. Que nem foi Ou com o perdeu, Bolsonaro. nossa, agora o Flávio perdeu, nossa, perdeu, acabou, entendeu? Agora, e é meio assim, né, um pouco na nossa história. Ganha magnífico, ganha magnífico, muito bom, agora acabou, ganhamos. O Trump tirou o magnífico, acabou, perdemos. It's over, né, como a gente É brinca tudo lá no Copa grupo. do Mundo. Ou Então, ganhou pra caramba, ou foi campeão mundial, ou perdeu pra sempre, né? E a coisa não é assim, ela é um processo, o mundo tem estado muito complicado, com placas tectônicas sendo mudadas, entendeu? Obviamente, veja só, eu sempre olho, eu tô olhando assim, eu também olhando de onde a gente estava, né? E as coisas como vem caminhando. Veja, no mundo, o cenário ele tem sido mais difícil, mas melhor pra gente. É óbvio que esses caras que dominaram tudo isso e têm dominado, eles vão lutar para permanecer. Você acha que não vão? Claro que vão, entendeu? Mas veja, eu me lembro, as discussões, eu até brinquei, acho que no Geoeconomia, eu comecei falando sobre isso, que o só do Trump ter entrado e acabado com essa discussão de wokeismo, de racismo estrutural, de não sei o quê, de pauta queer, de day. Cara, isso foi um alívio. A gente tinha brigas, nós aqui no Quinto, né, diárias contra isso, porque é tudo de uma política nova e isso pelo menos essa parte acalmou. Então você teve um momento que isso estancou, entendeu? E outras questões mais relevantes começaram a aparecer. Aí a direita começa a melhorar no mundo, começa a ter um novo efeito. Pô, que bom que a direita começou, né, a ter uma melhora com grande chance de ganhar em vários lugares que não só no Brasil, entendeu? E óbvio que teve perseguição judicial, mas só se persegue quem você tem medo. Quem você não tem medo, você não persegue, entendeu? Você deixa pra lá, esse cara morre sozinho. Então, a gente sabe que a gente está ganhando no campo das ideias. É um processo. A gente não pode perder essa esperança dessa construção, olhando dessa forma. E no final, eu volto a dizer, porque isso para mim tem sido o meu balizamento da minha vida também. Eu entendo o seguinte, eu gostaria muito de ver a nossa vitória. Gostaria muito, de forma geral, do bolsonarismo, da direita no mundo, etc. Mas isso não depende da gente, não depende de mim, não depende do Kim, não depende do Trelli, não depende dos nossos, da tia do Zap que está vendo o programa, não depende. Agora, o que depende da gente é a felicidade e o cuidado da nossa família. Então tem um lado que a gente tem que manter a nossa
saúde mental, entendeu? A nossa vida espiritual e a nossa vida familiar, pô, lembrar de cuidar do teu filho, dizer, tudo bem, cara, então, aquele negócio de Israel ficou são muitos anos sob o domínio do Egito e mesmo assim a vida dos caras não acabaram, né? Continuou. Teve a libertação, depois os caras foram mandados para Babilônia de novo, e mesmo assim continuaram. Então, existe um micro-universo, independentemente de você estar num momento de liberdade ou num momento de opressão, que aquele micro-universo você tem que cuidar. E esse é o mais importante, cara, de todos nessa virada aí desse ano. A tua família, teus filhos, tua relação mais próxima, sua mãe, entendeu? Seu irmão, e poder dar para eles, pelo menos eu penso assim como os pais, né? Quem agora é pai também, o que a gente quer é ver nossos filhos bem, né? Nossa família bem, com aquele mínimo ali que está sendo provido para eles, que eles têm algum conforto que a gente é capaz de prover. Então, eu acho que é isso, olhar para, como você gosta de trabalhar, que quem falou isso mesmo, olhar para o ano agora e falar, cara, eu quero prover para meus filhos, para minha família, eu não vou conseguir consertar o mundo, mas se eu pelo menos prover e mantê-los bem, já é uma grande vitória. Eu acho que ela é uma grande vitória mesmo. O macro está na mão de Deus, só Deus sabe como é que vai ser feito, quando, aonde, por quê, entendeu? Horas a gente vai estar. Aí eu, pelo menos, olhando para trás, que nós temos avançado muito nas pautas à direita no mundo e tem melhorado. Apesar de derrotas importantes e de injustiças, eu diria nem derrotas, injustiças enormes, como aconteceu com o Bolsonaro, que é uma coisa que é muito triste vê-lo ainda nessa situação que ele está hoje, né? E também as pessoas presas no 8 de janeiro, injustamente passando o Réveillon fora de casa, né? Presos, né? Na verdade, de casa não, presos, né? Injustamente, longe das suas famílias. Mas Deus sabe todas as coisas, e é triste, é uma injustiça, e ela será, eu creio nisso, revertida. Isso não irá durar, não durará para sempre, entendeu? Mas no macro, a gente vê sinais melhores. Então a gente tem que ver isso. As coisas estão caminhando, entendeu? Cuidem dos filhos, que é mais importante. É isso aí. Não, e até nos momentos de dificuldade, o Brasil enfrenta e vai enfrentar, provavelmente ano que vem, uma questão econômica complicada. Muita gente vai ter dificuldade mesmo até de alimentar mesmo os filhos, né, vai ter. Mas a gente vê muito por aí as pessoas se ajudando. Tem que olhar um pouco. Eu não gosto de ser poliana assim também, mas tem que olhar um pouco assim. Existe muita gente boa por aí, e se você tá sofrendo, se você vai sofrer, ou se nós mesmo, qualquer um de nós pode sofrer, às vezes não é nenhuma questão financeira, é uma questão de saúde, né, várias questões. O sofrimento faz parte da vida, Deus, Jesus não prometeu, se você crê em mim vai ser tudo legal, vai ser uma festa em Cancún e vai ser tudo bacana. Não, a gente vai ter sofrimento, mas é o jeito que você encara e o trabalho, né? É perfeito isso aí, porque o que você pode fazer pelo Brasil, né? Quando aquela história, eu acho que foi não sei qual dos presidentes americanos, não pergunta, não, foi em inglês, eu acho que foi o Churchill, sei lá, que ninguém gosta, mas antigamente gostava, agora não gosta mais, não sei mais. Mas não é o que o Brasil pode fazer por você, mas o que você pode fazer pelo Brasil. E é isso aí, cara. Por mais que a gente olhe em volta, veja um monte de coisa ruim, tem um monte de coisa legal. Pensa nas pessoas que você ama, que estão aí do seu lado, que você convive. Às vezes não convive tão longe, mas no Brasil existem milhões de pessoas assim também. Então a gente não pode olhar só para os filhos da mãe. A gente tem que se juntar entre os bons e tentar fazer alguma coisa, por mínima que seja. E Deus está vendo todas as nossas ações. Espero que a gente possa olhar para ele e falar assim, pô, eu cumpri, pelo menos tentei cumprir o que o senhor pediu. E é isso aí, que tenha um ano bom para todos. Só para a gente terminar o vídeo, com a notícia de recente. Toffoli recua e deixa a critério da Polícia Federal a criação entre Vorcaro, ex-presidente do BRB e diretor do Banco Central. Vocês estão entendendo que o mercado financeiro é uma desgraça? Nem o Toffoli está conseguindo peitar os bancos. Existe alguém mais forte do que o Supremo, se chama mercado financeiro. Esse é o ensinamento para a direita começar bem o ano de 2026.
É isso aí. E como muda, né? Vai ver que ele mudou para não atrapalhar o nosso programa, que a gente não ia conseguir comentar, né? Vai ver que foi isso. É isso aí. Então, muito obrigado a vocês. Foi um ano sensacional. Foi muito bom mesmo estar aqui no Quinto Elemento. Foi um ano especial pra gente, porque muita coisa mudou. A gente cresceu demais, muito mais do que eu imaginei que um dia a gente pudesse crescer aqui. E é tudo graças a vocês que estão sempre compartilhando, comentando. A gente não é muito de ficar no meio do programa falando, compartilha, curte, né, essas coisas, então a gente é meio devagar nessa história, então vocês é que fizeram isso, foram vocês, e eu agradeço de coração a todo o apoio que vocês dão, sempre comentando e falando, mesmo quando estão xingando, mas em geral, vocês são muito gentis com a gente, e a gente agradece imensamente, eu falo isso em nome de toda a equipe, inclusive quem está atrás das câmeras, muito obrigado e feliz ano novo para todos, até o próximo Quinto Elemento, seja programa, seja puxando fio, qualquer coisa, a gente se vê por aí porque a gente não para. Um abraço. Tchau, tchau.